Vamos lá, pessoal. Todos estão por aí? Cecília depois manda uma mensagenzinha lá no chat. Ahn, vou só bloquear provisoriamente aqui a ativação do microfone. Opa, beleza. Olha que legal, Bruno. Obrigado. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Na primeira apresentação, a gente teve um pequeno probleminha com algumas pessoas que entraram e ficaram falando coisas sem sentido, né? Aí eu findei que bloqueei os microfones. Mas caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma coisa, levanta a mão, tem um íconezinho ali, que aí eu libero para a gente poder fazer as perguntas. Muito bom, Tiago. Essas informações todas elas vão ficar no site do Pug PB e também durante os slides eu vou liberar um QR Code, né? Que você vai poder printar ali no celular e vai levar direto ao meu Linktree e eu tenho todos os links das apresentações e tudo mais. Então, você vai poder baixar lá. Assim que terminar aqui, eu vou tentar só empacotar tudo, fazer umas pequenas correções que eu vi lá nos slides e já disparo para que vocês possam baixar. Beleza? Bom, minha gente, então vamos lá, a última apresentação do dia. Ahn, todos aí? Vamos seguir, então. Bom, essa apresentação vai falar basicamente sobre PEP 8, tá? Opa, existe sim, Kilder, existe sim. No final desse evento, eu vou deixar todas as informações para que você possa se conectar. Mas eu já dando um spoiler, eu vou passar aqui para esse outro slide. Você pode entrar nesse link aqui, Linktree, JJ42, ou você pode escanear o QR Code, vai dar no mesmo. E aí você vai levar ao Linktree, que lá dentro tem um link do nosso site, e dentro dele tem lá todas as redes, inclusive o Telegram. Então, entra lá, e é bem legal, o pessoal é bem participativo, então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente sempre vai estar postando as coisas por lá também, tá? Bom, gente, mais uma vez, beleza? Mais uma vez, vamos aí para mais outra apresentação. Qualquer coisa vocês podem escrever no chat, eu também tô com o olho no chat na apresentação, então sintam-se à vontade para mandar as mensagens lá, tá? Um, e aí, o que a gente vai falar agora? Vamos lá. Vamos falar agora sobre PEP, né? O que diabo é isso? Qual foi a motivação? Por que da PEP ser tão importante para você escrever código-fonte Python de maneira facilitada, né? Então, vamos tentar abranger aí o que raios é isso e como é que a gente vai poder fazer uma boa utilização disso e por que isso é tão importante nos projetos, tá? Bom, o termo PEP, na verdade, vem de Python Enhancement Proposal. O que raios é isso? É basicamente um documento técnico que fala sobre definições de linguagem. Então, tudo que for relacionado à linguagem Python, desde coisas estruturais, definições de linguagem, modo como você deve operar, é, ideias de como evoluir essa apresentação do Python, até mesmo textos de conselho e votação, é um negócio bem interessante. Vocês encontram no documento das PEPs, tá? E aí, basicamente, a gente tem um guia com boas práticas para uma melhor utilização da linguagem e também decisões e esse negócio tudo que eu falei para vocês. E para pessoas que estão querendo aprender a linguagem ou tentar entrar um pouco mais dentro da linguagem, cara, isso aqui é um excelente ponto de partida, tá? Então, vocês podem entrar nesse, nesse link, por exemplo, das PEPs. Eu vou ensinar mais ou menos a dar uma lida nas PEPs. Vou enfatizar a PEP 8, mas sintam-se todos convidados a entrar nesse projeto e ler lá as documentações que vocês vão entender as motivações por trás da linguagem e com isso vocês vão ter uma boa noção de como melhor utilizá-la, tá? Bom, e aí seguimos para a motivação disso tudo. A linguagem de programação, na verdade, ela é feita, como é que eu posso dizer? Ela é construída de modo a pessoas, a.k.a. humanos, conseguirem escrever software sem ter que ir para a linguagem binária.
sem ter que ir para a linguagem de máquina que a gente entende, né? A linguagem de máquina, aí você desceria nos níveis que se tornaria fácil para um computador entender, mas que se tornaria extremamente incompreensível para uma pessoa, para um humano entender. E assim, não é que seria incompreensível, né? Porque eventualmente criamos isso, mas tornaria muito difícil você criar um software de alto nível tendo que escrever código lá embaixo, né? Lá nas camadas mais inferiores. Então, por exemplo, temos aí casos de mulheres que fizeram o código da Apollo 11. Então, eles escreveram um negócio, o assembly, uma linguagem bem baixo nível, tem que escrever muita coisa para fazer muito pouquinha coisa, sabe? Então, assim, com a evolução, digamos, a primazia seria você trabalhar num código como, por exemplo, Java, que possui uma alta definição, possui uma alta forma de você abstrair coisas, e isso para o computador é horrível, né? Então, o computador vai sofrer muito para trabalhar aquilo ali. Mas aí, para isso que serve um compilador, por exemplo, ele vai pegar aquele teu texto que você escreveu e traduzir aquilo para uma linguagem que seja rodável em um computador, né? E aí eu trago para vocês isso aqui eu acho que todo mundo já fala, né, sobre isso, o Zendo Python. Basicamente o Zendo Python que seria, vamos ver aqui, opa, maravilha, boa, boa. Olha aí, MIPS Assembly, excelente. Aí depois eu vou dar uma sacada nisso aí. Bom, e aí a gente chega na ideia do Zendo Python, né? Todo mundo fala que diabo é Zendo Python. Nada mais é que uma poesia que o cara escreveu, tem dentro do teu código-fonte lá. Se você rodar o Python e der um import desse, você vai trazer esse easter egg ele para você. Basicamente, o que ele quer dizer nesse texto, né? Que bonito é melhor do que feio, explícito é melhor do que implícito, simplicidade é melhor do que algo complexo. Tá? Então, isso aqui é o que norteia os pontos que você vai desenvolver a linguagem de programação em cima do Python. Tá? Então, flat, como é que eu posso dizer, é melhor do que nested, tá faltando as palavras agora, do que encapsulado, digamos assim. Então, uma coisa horizontal é melhor do que uma coisa encapsulada, e espaço é melhor do que denso, né? E a leitura aqui, o fato de ser legível conta bastante, né? Casos especiais não são tão especiais para quebrar as regras, apesar de que praticamente quebra a pureza, né? Então, erros nunca deveriam passar silenciosamente, a não ser que explicitamente silenciados. Ou seja, ele está dando um overview aqui do que a gente pode esperar na linguagem, tá? Em face de algo ambíguo, recuse-se a tentação de adivinhar, né? E aí deveria existir somente uma, e preferencialmente uma forma óbvia de fazer alguma coisa, a não ser que não seja tão óbvio a ponto de você, tipo assim, se você for um holandês, né? Porque os caras têm uma cultura lá de achar métodos, muitos métodos para resolver a mesma coisa. Bom, agora é melhor do que nunca, apesar de que nunca sempre é melhor do que agora, né? Faça agora. Então, o que ele quer dizer com isso? Às vezes se você demorar muito para resolver um problema, pode ser que você nunca consiga, e isso não é uma boa ideia. Mas se você for tentar executar agora, algo no quente mesmo, algo que você tem que fazer e executar de todo jeito, também não é uma boa ideia. Então você tem que achar ali o meio termo, tá? Se a implementação é difícil de explicar, então é uma má ideia. Se a implementação é fácil de explicar, pode ser uma boa ideia. Opa, temos aí uma mão levantada, deixa me ver. Só um minuto. Agora eu não consigo ver quem levantou a mão. Ah, tá. Mas isso é controvérsia porque Python existe N formas de fazer as coisas. Por exemplo, fazer um filtro em uma lista. Exato, exatamente. Eu vou tentar chegar lá na frente, tá, Abraão? Mas basicamente aqui é se a implementação é fácil, pode ser uma boa ideia. Então, vão existir várias implementações, né? E a ideia aqui eu acho que é mais uma discussão filosófica de qual o melhor caminho você tentar implementar. Realmente tem coisas que vai ter que ser difícil, né? De toda forma. E tem coisas que vão ser feias, né? Mas aí ele tenta focar na questão como é que eu posso dizer, da facilidade de leitura, né? E aí esse namespaces é uma boa ideia, vamos fazer mais disso, né? E aí a gente vai tentar
trazer a discussão no final da nossa apresentação aqui, acho que vai ser bem legal. Bem, o foco dessa Zen do Python era Readability Counts, que é justamente a ideia de eu tentar entrar na PEP 8, tá? A PEP 8, ela versa sobre um guia de estilo para código em Python. Então, basicamente, ele vai tentar criar um conjunto de regras ali para você, enfim, trabalhar com o teu código, escrever um código em Python. Bom, o link na íntegra você pode conferir nesse carinha aí, e depois eu recomendo vocês darem uma olhada. E aí, basicamente, eu estou sendo bem generalista, então realmente vou estar faltando algumas coisas, então perdão por isso, mas basicamente a gente tem que focar na legibilidade do código. Ou seja, a gente tem que escrever código de modo que as pessoas consigam entender e consigam manter aquilo ali, tá? Não necessariamente vai ser a melhor implementação, ou, enfim, ou você vai ter que modificar aquilo ali para, enfim, para é uma regra que você tem que seguir, não. É mais um guia de recomendação, porque os ganhos que você vai ter ao escrever um código bem legível, assim, são muitos. Eu vou tentar explicar ao longo dessa apresentação, tá? E aí, basicamente, a ideia principal seria um código bem escrito, ele tem uma fácil manutenção e, consequentemente, é menos propenso a bugs, né? Que lá na frente um código que você está muito criptográfico, uma coisa que está muito cheia de argumentos que só você entende, é difícil de outra pessoa manter e às vezes você está adicionando um ponto de falha ali que pode tornar as coisas bem difíceis e pode, sei lá, escalar para problemas de segurança, sei lá, criar ali um pandemônio que você não estava prevendo, né? Pelo fato de você estar querendo escrever um código, enfim, rápido, algo assim. Bom, vamos lá. Seguindo para o próximo, características. Esse primeiro termo aqui, eu tentei pensar alguns termos desse documento, vocês vão ver que ele vai estar lá, mas a ideia aqui, eu pensei algumas coisas que eu achei mais importante para a gente falar nessa apresentação. Uma tola consistência é o doente das pequenas mentes, né? Isso aqui é como se fosse uma ideia que eles querem falar ao criar a PEP8, não dizer assim, não, estamos cagando regra dizendo que é o que você deve fazer ou não, né? O ponto aqui é bem interessante porque antes da PEP, pessoas já utilizavam Python e pessoas já escreviam código com algumas formas que fogem a PEP. Então, o que ele quis dizer aqui é o seguinte: se está funcionando, se as pessoas que estão trabalhando no projeto já acordaram com isso, segue o baile, não precisa implementar. Mas a gente está tentando criar um conjunto aqui que, se pessoas começarem a utilizar o nosso meio de formatação, ou a nossa forma de criar o código, vai se tornar um padrão e as pessoas vão começar consistentemente a trabalhar com esse novo formato. Então, um exemplo. Existe uma biblioteca para Python bem antiga chamada Tornado, libtornado, uma coisa assim. E aí, com ela, você escreve aplicações. Na época que o Python não tinha, vamos lá, Python 2.7, iniciando o Python 3, acho que antes do 3.4, que não existia suporte a async, né, dentro da linguagem. Como é que os caras faziam para trabalhar com async naquela época? Então, os caras fizeram um framework que você conseguia escrever aplicações em multithreads de maneira bem inteligente. Você poderia colocar várias threads, que o projeto existe até hoje. Tanto é que existe um projeto que é em cima dele, que é o ScrapPy. Salvo me engano, posso estar errando em alguma coisa aqui, mas o ScrapPy é uma ferramenta de raspagem de dados na internet, que basicamente ela é construída em cima desse framework. E esse framework não segue a PP8, por exemplo. Ele tem uma anotação lá própria, digamos assim, e tá tudo bem. Se você aprendeu a utilizá-la da forma como é, tranquilo, segue o baile. Mas aí a ideia justamente é trazer a gente para esse mundo de tentar escrever código, é tipo assim, beleza, novas implementações ou algo assim, a gente encoraja fortemente vocês implementarem a PEP8, tá? Dito isso, a gente segue para algumas outras coisas, que aí começam, de fato, as características da PEP. Por exemplo, o código Python, todos nós sabemos aqui ou não, que ele é indentado, né? Então, quando você escreve um código, para entrar os níveis, diferentemente de um C++, um C, um Python, um PHP, você tem que colocar tabulações, né, para definir níveis
ali do teu código. Então, por exemplo, tu tem uma estrutura de controle, if else, etc. Então, se você entra dentro de um if, então você digita o teu código e dentro daquele bloco do if, você dá um tab, né? E aí você trabalha dentro daquela lógica ali, dentro daquele bloco ali indentado, né? E isso aqui é um grande problema para pessoas que estão iniciando no Python, porque existe um erro, que é um erro que é muito comum, que é o erro de indentation, né? Tipo, você está lá escrevendo o código, esqueceu de colocar os espaços corretos, e aí quando você vai rodar o código Python, ele quebra. Aí você, poxa, por que quebrou? Ah, porque você tem que alinhar realmente direitinho aquilo ali. E o interessante é que até o próprio alinhamento faz com que você tenha visualmente seja mais agradável, né, do que a pessoa escrever tudo numa linha só ou algo assim, tá? Aí entra aqui, por exemplo, string codes, que é quando você vai escrever uma string. Você pode usar aspas duplas ou aspas simples. Então, o que é que a documentação pede? Se você vai manter aspas duplas, então usa aspas duplas em todo o código. Se você vai usar aspas simples, da mesma forma. Então, coisas do tipo. A indentação, tabs ou espaços. O Python, quando você roda o interpretador, ele vai ver o documento como ele está escrito, e esse padrão ele vai valer para todo o teu documento Python. Então, por exemplo, se tu escreveu e adicionou um tab, um elemento de tabulação, ele vai entender que a forma de indentar é tabulação. O que a PEP8 pede? Que se use 4 espaços. E todas as ideias, vamos supor, você está usando um VS Code ou algo assim, o VS Code, o PyCharm, ele já, por padrão, ele já implementam o 4 espaços. Então, quando você dá um Enter e dá um Tab, na verdade, você colocou 4 espaços. Isso é útil porque quando você for trabalhar com códigos de terceiros, você pode causar confusão de colocar um tab, quando na verdade deveria ser um espaço, e você está criando um bug ou não precisaria. Tá? Então, por exemplo, espaços em branco em definições de funções. Quando você vai escrever uma função, que você vai botar os termos, lá, por exemplo, as variáveis que você vai colocar dentro do termo, separa por um espaço. Aí você pensa, poxa, são coisas bem simples, né? Mas eu vou tentar mostrar lá na frente que é, esse guiazinho. Opa, Vicente, obrigado, viu, pela participação. Todos esses pequenos detalhes, com o tempo e com a prática, vocês vão vendo que o seu código vai ficando cada vez mais bonito, tá? E é isso. Vamos lá, seguindo para o próximo aqui. E aí entra uma coisa que é um tópico lá dentro dessa documentação, que é a conversão de nomes. Por exemplo, lowercase with underscores. Então, você pega todas as palavras minúsculas, separadas por underscore. Os uppercases também. Os camel cases, né, que é esse capitalized words. Caso misto. E essa aqui que é bem feia, que eles botaram lá, mas disseram para não seguir. Basicamente, o que significa isso? Quando você declara uma variável, por exemplo, você sempre começa lowercase. Quando você declara uma constante, que aí depois eu vou, se vocês tiverem alguma coisa para, enfim, alguma coisa que vocês queiram pontuar, mas basicamente uma constante é algo que não muda dentro da plataforma, enfim, da linguagem de programação, e você quer identificar de maneira mais rápida que aquilo ali é uma constante, tá? Então, sei lá, se eu fosse declarar pi, eu declararia pi tudo maiúsculo. Colocaria o valor e eu poderia usar dentro da minha aplicação, via de regra. A capitalized words é quando você está declarando classes, né? Classes no Python. Então você cria uma classe, você coloca bonitinho lá, obedecendo esse esquema aqui capitalizado, né? Enfim, e aí esse mixed case eu acho que não é tão utilizado. Quando você cria uma variável, você já joga isso aqui, mas ele botou que também é possível, por exemplo, no Tornado você encontra algumas funções, algumas coisas com esse mixed case, mas aí já não seria tão recomendado. E aí eu peço para vocês depois que deem uma olhada no código lá para ter uma noção melhor disso aí. Bom, seguindo, aqui eu peguei uma função, eu cheguei no Google e digitei função mais feia de Python, e ele me trouxe esse negócio. Então, eu copiei, e aí estou mostrando para vocês. O que isso faz, eu não faço ideia. Talvez seja uma função que faça, imprima fizz ou buzz, mas olhando assim de cara, eu não consigo identificar. Tá?
esse código funciona, ele é válido para Python, mas ele não entrega o valor que deveria ser entregue, ou seja, eu não consigo entender, eu acho isso feio, por exemplo. Pode ser lindo, pode ser performático, mas eu acho que foge a regra e é mais ou menos isso que eu queria tentar trazer para vocês. O Python ele permite algumas situações que você consegue, por exemplo, aí minha culpa, né? Tipo, eu fiz uma manipulação de um dado lá e usei um list comprehension. Basicamente, isso aqui é uma ideia de list comprehension de maneira bem básica, mas você consegue criar uma lista de um processamento que você executou uma funçãozinha ali, para você não ter que criar vários fors, por exemplo, você pode criar tudo num canto só, ele já traz para você um dado processado. Então, assim, é como o nosso amigo falou, existem N formas de fazer, essa é uma delas. Então, você tem que olhar o que vale realmente a pena. Se às vezes é uma coisa muito simples, exatamente, funciona, mas não é legível. Então, opa, vamos acender aqui uma flagzinha, porque o negócio não está bonito, tá? Bom, continuando, as recomendações de programação é justamente o que ele visa fazer a PEP 8 quando você lê o documento na íntegra. Então, ele pede para que você codifique de maneira a aproveitar corretamente a implementação de cada um dos Pythons. Ah, aí vem uma dica. Existem várias implementações de Python, tá, pessoal? Então, o que a gente trabalha hoje, quando a gente chama Python, na verdade é o CPython, né? Então, é o que a gente instala nas nossas máquinas, etc. Mas existe o PyPy, que é uma própria implementação do Python escrita em Python, que é uma coisa interessante. Então, ele pega algumas estruturas e durante a execução, ele vai criando otimizações que vai tornando mais rápido a execução do código Python. Então, esse é o PyPy. O Jython, por exemplo, é um Python em cima da JVM, ou seja, você roda dentro como se fosse uma aplicação Java, em termos bem genéricos, e IronPython, uma implementação em .NET e assim por diante. Tá? Então, assim, ele pede para que você obedeça, primeiramente, como é a implementação de cada um, de modo que você não... A PP8 ela não tem que ser um empecilho, ela tem que ser um facilitador. Então, se, sei lá, no CPython existir algum método que você tem que executar de alguma forma específica, segue nele, entendeu? Basicamente isso. E aí, por exemplo, o comparativo para tipos do singleton, né, que é o caso do nome. Isso aqui é uma coisa interessante. Na linguagem, se está escrevendo alguma coisa, você pode atribuir uma variável a um valor que é none. None significa nada, né? Então, existem formas de testar o none que torna-se mais legível. Eu vou tentar mostrar no próximo slide, nos próximos slides, esse caso do none. Então, funções lambdas invariáveis, por exemplo, quando você cria uma função no Python, você geralmente usa def e o nome da função, correto? Também você pode criar uma outra forma, como nosso amigo falou lá, que é assim, você pode chegar e dizer assim, variável função igual a lambda alguma coisa. Aquilo ali vai ser tratado como uma função, mas veja, se torna menos legível. Você pode fazer, vai funcionar de todo jeito, mas ele desencoraja a utilização dessa arquitetura. E eu vou tentar mostrar mais lá na frente também. E aí, como tratar erros, por exemplo, também é uma coisa interessante, porque essa é uma linguagem que ela tem blocos de try-catch, né? Então, você pode executar um comando e ele pode dar um erro por algum motivo que você não previu. Exemplo, você pode criar um código que, sei lá, pega a imagem da sua webcam, ele captura. Ou seja, a gente usou a API da câmera via Python para pegar uma imagem. Só que eu posso dizer assim, pegue a imagem para mim, beleza? Só que esse processo pode falhar. Por quê? Porque a câmera não está conectada, porque, sei lá, por algum motivo extra, pelo teu Windows, teu Linux, não está com espaço em disco suficiente para colocar aquela imagem. Então a gente precisa tratar isso. É para isso que existem as exceptions. Então, por exemplo, no Python, quando a gente escreve uma mensagem, por exemplo, pegue a imagem da câmera, a gente coloca um bloco chamado try, ou seja, tente fazer aquilo. Se caso não consiga executar, ele entra nas exceptions. Então eu posso dizer, eu tenho uma exception chamada espaço livre em disco não possível, sei lá, um erro de OS, de sistema operacional. Então eu vou lá e posso mandar uma mensagem para o usuário dizendo, olha, eu não consegui tirar sua foto porque o seu sistema operacional não está funcionando.
Pode ter um erro chamado, uma exception chamada camera not found. Pô, você não tem câmera, como é que você quer que eu tire uma foto sem estar com a câmera? Então, ele pede para que você faça esse tratamento dos erros de maneira a deixar explicitamente os casos que você quer estar lá pegando. Aí entra naquele último termo. Você tem lá embaixo uma exception all. Digamos, eu quero pegar todas as exceções possíveis. Você pode. Mas, a não ser que isso seja proposital, você pode estar criando um problema. Concorda? Digamos, se eu criasse um erro, dissesse assim, exception all, e não fizesse nada, a tua aplicação ia dar erro, mas não ia mostrar nada para o usuário final. Será que isso é desejável? O Python lhe dá essa oportunidade. Você tem que fazer, mas você tem que dizer, eu tenho certeza que eu quero fazer isso. Se não, entendeu? É basicamente essa ideia. E a PEP, ela meio que te dá esse guia para dizer assim, beleza, ó, quando for tratar um exception, tenta tratar os casos que você conhece e os que você não conhece, coloca nesse aqui, mas faça alguma ação com isso, né? Evite que sua aplicação morra por conta dessa besteira. E coisas bestas, por exemplo, quando você tem um erro no sistema, uma exception, você coloca o sufixo erro. Então, por exemplo, OS erro. Então, eu já sei que aquilo ali foi um erro do sistema operacional. E eu consigo capturar aquilo ali, aquele tipo de exceção, e aí eu executo o que eu quiser. Tá? Bom, vamos seguir aqui. E o Context Manager, isso aqui é um recurso muito massa do Python, que é você, por exemplo, criar uma função ou usar uma função que executa alguma coisa quando entra e quando sai dela. Exemplo, eu estou sendo bem simplista, tá, gente? Eu posso estar errando muita coisa aqui, assim, então peguem leve. A ideia aqui é o seguinte: eu posso abrir um arquivo, existe um context manager chamado abra o arquivo, e ele me fornece uma variável chamada arquivo, por exemplo. E eu posso ler linha a linha desse arquivo para executar alguma função. Só que depois que eu executar esse arquivo, eu tenho que fechar o arquivo. Isso é importante para uma linguagem de programação. Quando você abre o arquivo, você faz as operações nele e ele está aberto. E aí você não pode se esquecer de fechá-lo, porque pode ter algum erro, alguma coisa imprevista lá na frente. Então, um Context Manager é uma forma elegante de você colocar um código e ter um código de limpeza assim que você sair daquele bloco. Então, é para isso que servem os Context Managers. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso se vocês quiserem, claro. Bom, seguindo para o próximo slide, eu tenho aqui alguns exemplos. Lembra daquele non lá? Isso aqui eu roubei lá do próprio PEP8, tá? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, se foo is not known, faça tal coisa. Veja um detalhe. A linguagem Python ela foi feita também, uma das coisas que eles tiveram em mente é, uma pessoa que sabe inglês, se ler esse código, ela, mesmo que ela não saiba da linguagem, ela vai ter mais ou menos uma noção do que ela pode esperar. Então, as duas formas, em cada um dos exemplos aqui, funcionam. Mas veja, a primeira é preferencial, porque ele facilita o inglês. Se for é não non, ou seja, se não for non, ok. Aqui também você poderia fazer. Se not full is known, ou seja, os dois vão para a mesma coisa. Aqui é basicamente quando a gente está trabalhando com C, PHP, que o not é o ponto de exclamação. Né? A gente geralmente coloca em outras linguagens o exclamação variável, a gente entende que aquilo é uma negação. Mas aqui não, aqui ele deixa explícito. Tá? Isso aqui, pessoal, é um exemplo de Context Manager. Por exemplo, a ideia aqui é, sempre que você vai chamar um Context Manager, ele tem que ser uma função, né? É, exato. Aí, por exemplo, aqui, a forma correta é connection begin transaction. Então, por exemplo, aqui o cara está supondo um banco de dados. Então, eu inicio uma transação, executo os passos ali embaixo, e automaticamente, quando você sair desse bloco, ou seja, sair dessa indentação aqui, ele automaticamente encerra a transação. Isso aqui é muito bonito porque ele substitui três comandos. Abra a transaction, executa alguma coisa e fecha a transaction. Sacou? Então é nessa pira. E aqui, justamente a forma errada de você fazer, se você tivesse já uma conexão e fizesse tal coisa. Então, funciona, mas não é recomendado. E aqui, por exemplo, seria um exemplo de uma função
versus um lambda em uma variável. Você pode criar uma função e retornar alguma coisa, que é que seria o esperado de você fazer. O lambda também faz a mesma coisa. O que significa lambda? É uma função anônima, né? Ela não tem nome. Isso aqui é o nome da função f. Mas nesse caso aqui ele é uma função anônima. Geralmente o lambda é para ser usado dentro de alguma outra função, de um contexto, de uma list comprehension, de algum outro método de map reduce, por exemplo. Aí você poderia usar um lambda, que seria o local onde ele realmente pode ser executado. E geralmente o lambda ele é só uma função de uma linha que retorna algo simples. Então, essa ideia aqui, por exemplo, esse x ele vai só multiplicar por 2. Fim da história. Se não, deixa de maneira simplificada ali, você pode usar essa mini funçãozinha dentro de algum método, enfim, para executar a sua lógica. É para isso que serve as funções lambda, via de regra. Bom, eu peguei mais umas outras aqui. Então, por exemplo, coisas bestas. Todas as funções que você cria, se ela retorna algum valor, ela sempre precisa retornar um valor. Então, por exemplo, se você cria essa função aqui que não retorna nada, então você meio que deixa o negócio aberto ali, né? Então, opa, será que minha função vai retornar um valor ou não? Né? Às vezes você está esperando que aquela sua função retorne alguma coisa. E o fato de você fazer isso não está errado, mas você já cria um ponto de falha ali, sabe? Então, por exemplo, já torna o negócio um pouco mais chato. Então, por exemplo, aqui, ainda teria uma forma mais elegante para essa primeira função. Eu poderia fazer se x maior ou igual a zero, retorna tal coisa, e poderia acabar com esse else aqui e botar uma indentação para cá. Então, se tivesse um valor acima de zero, ele já retorna isso, já encerra a função. Se não, se ele continuar executando, ele retorna none. Acabou. Entendeu? E até tem uns guias de estilo que eles pedem, que eles recomendam você não precisar colocar muito else, por exemplo. Você pode usar uma estrutura ali com ifs e deixar bem linear, saca? Então é uma ideia interessante. Vamos lá. Outra coisa aqui que eu peguei. Quando você vai analisar tipos de objetos, então, coisas bestas. Eu estou querendo uma variável, um objeto aqui, e eu quero saber se ele é um inteiro, por exemplo. Então, eu posso simplesmente comparar com o tipo. Ó, isitem. Opa, isso, perfeito. Evitar o uso do else. Maravilha, Brão. É uma coisa também que é justamente, eles falam bastante, né? Tipo, você vai escrever um código que deixa algo muito, tem muito if else, não é uma boa ideia, sabe? Então, lembra, o foco é sempre deixar a leitura fácil. Então, é mais fácil você ler uma afirmação do que uma negação. Né? Um else ali deixa uma situação bem confusa. A não ser que seja extremamente necessário, você segue por ali. E até uma boa a gente falar depois sobre código limpo, né? Acho que seria uma boa palestra para a gente falar nas próximas interações. É muito bom mesmo. Não só código limpo, mas tem aquela arquitetura limpa também, né, do Bob. Muito bom. Bom, seguindo aqui, ah, você das duas formas funciona. Mas a ideia aqui é você verificar, por exemplo, se é uma instância do tipo int e ele segue o baile. Às vezes a gente quer verificar se o documento sei lá, se é válido um tipo específico e trata ele, enfim. Aí sobre sequências, quando você tem uma lista, por exemplo, e você quer verificar se aquela lista ela tem algum item, se você vai processar ela, então basicamente usa ifsec, não precisa. Esse len aqui, ele traz o tamanho daquela lista, né? Então, funcionaria, mas aqui é preferencial. E o termo mais estúpido seria, se você quer testar se alguma coisa é verdadeiro, basta você botar se greeting, por exemplo, isso aqui é um booleano, porque é igual isso aqui. Então, isso aqui é legível demais, né? Torna meio que estúpido. Então, a gente pode partir por esse caminho aqui. E pior ainda é se dizer se o tipo dele é true. Porque isso aqui tá errado em vários níveis. Tá? E o interessante, pessoal, é que a gente tem que tornar isso fácil, de fácil leitura. E é algo que é que nem andar de bicicleta. Você vai escrevendo código, escrevendo, e você vai reforçando aquilo ali e tornando o negócio melhor. Tá?
Ainda nas recomendações de programação, eu vou dar aí 2 easter eggs, são os typed hints, que surgiu agora com a versão 3.7, eu acredito, 3.8 do Python. Acho que é a partir da 3.8 certeza, mas eu estou em dúvida se na 3.7 já foi implementada o typed hints. E as convenções de docstring, que aí já é bem antigo, que é a PEP 257. E até recomendo vocês pegarem esses números, depois dar uma olhada lá, ele tem uma documentação completa, à parte, para cada uma das coisas. E aí eu vou tentar mostrar para vocês agora como é que funciona a ideia da legibilidade no Python com esses typed hints. Basicamente, quando você coloca um parâmetro, eu indico o tipo que eu espero daquela entrada. E qual é a saída que eu espero daquela função. Ou seja, isso facilita quando você está trabalhando, por exemplo, em um código é, que você está usando uma IDE, por exemplo, um VS Code, que também é uma IDE, né? Claro, um PyCharm, etc. Quando você digita greeting, eu já sei que o resultado daquilo vai ser um string. Então, ele já me mostra opções para tratar aquele resultado no final das contas. Então, por exemplo, aqui eu já entendi, né? Ó, greeting, dou um nome, eu já retorno hello, pessoa, né? E isso aqui é o quê? Uma string. Vida que segue, né? E hoje, cada vez mais, as aplicações elas estão implementando esses typed hints de modo a realmente melhorar a sua vida nas IDEs, né? Eu tenho até uma Lightning Talk depois, já contando um spoiler, que vai usar massivamente essa questão das typed hints, por exemplo. E aí a gente entra também em formas como você deve escrever o código. Lembra daquele espaço entre argumentos, etc. Ele mostra aqui, por exemplo, não tem espaço depois dos 2 pontos. Tem espaço, beleza, mas tem muita coisa aqui, então, tipo, tá errado. Então, assim, quando você vai escrevendo o código, as IDEs, por padrão, que já tem o suporte a PEP8, eles já vão sinalizar para você que tá meio errado aquele código ali. Funciona, mais uma vez, mas é feio. Então, você sempre escrevendo o código correto, você vai criando esse hábito e aí vai ficando cada vez mais bonitinho para você. Bom, estou mostrando mais um outro aqui. Esse aqui é... tá. Esse aqui versa sobre as docstrings. A docstring nada mais é que uma documentação daquela tua função. Aí entra naquela controvérsia também, né? Você tem uma documentação que ela como é que eu posso dizer? A tua documentação, ela tem que falar o que a tua função faz, né? Teoricamente, a tua função não deveria precisar de uma documentação, entre aspas, né? Mas essa documentação, na real, ela precisa, tipo assim, ela precisa modificar sempre que você modificar a função. Então, não é uma boa ideia. Mas quando você tem uma função muito complexa, é bom você colocar, porque aí outras pessoas que forem utilizar a tua ferramenta, eles vão ver e vão entender o que precisa para colocar naquele valor ali. E esse formato especificamente, ele é interpretado pelas IDEs quando você digita o nome da função, não sei se já viram isso, com certeza já viram, mas quando você digitar, por exemplo, complex e abrir o parênteses, vocês vão ver que ele vai trazer a documentação ali. Ele vai trazer o texto dessa função. É basicamente isso aí. Então, aquela PEP que eu acho que é 256, se não me engano, ela justamente vai ensinar você a escrever esses códigos de docstrings, tá? E aí, seguindo para a última parte do nosso, da nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre linting e automação. O que é isso e como isso pode nos ajudar a escrever código Python melhor, tá? Bom, o que é um linter? Um linter, na verdade, é um analisador, via de regra, estática de código, tá? Então, assim, o que significa isso? É um programa que você vai rodar em cima do código-fonte que você tem, e ele vai analisar como você escreveu o código. Então, existe uma ferramenta, por exemplo, como o Flake 8, que aí tem essas duas ferramentas, eu pontuei elas de propósito aí. Por quê? O Flake 8 é uma ferramenta que você pode rodar
em cima do teu código-fonte e ele vai sair dizendo quais foram os erros que ele encontrou, de modo que você corrija para que ele se torne um código validado na PEP8. Ou seja, ele é um validador de código da PEP8. Existem vários linters, tá? Então, tem linter que você pode executar e procurar erros de código, por exemplo, falhas de segurança, code smells, que tem um termo que é o code smell, que é quando você escreve um código, que aquilo ali ele olha e faz, eu acho que não cheira muito bem esse código aqui, tá? Por exemplo, aquele primeiro código que eu mostrei para vocês, que é aquele código bizarro, feio, se ele passasse por um linter, ele ia dizer, rapaz, não entendi o que é isso aqui, não. Tá muito complicado aqui, tem muita variável, tem muita coisa. Não é melhor você quebrar isso aqui e deixar uma estrutura um pouco mais bonita? Via de regra, tá, gente? Mas o linter, ele serve justamente para isso. E, felizmente, as IDEs, elas possuem já alguns linters dentro do próprio código, que você, quando está escrevendo ele já vai pontuando algumas coisas, saca? Então, ele vai dizendo, ó, isso aqui você poderia simplificar. Ó, você está botando aqui um if else muito esquisito. Por que você não inverte e deixa só um if em cima? Tem até que está fora do nosso tema aqui, mas existe um plugin para o PyCharm chamado Sorcery, que ele é muito massa. Você roda ele e ele vai sugerindo melhorias no código, no teu código. Então, ele olha a estrutura e ele dá sugestões para otimizar o código. Depois eu vou passar um link se vocês quiserem. Bom, e como último ponto da análise estática, ele não executa seu código, ele não vai rodar. Ele simplesmente vai analisar da forma como foi escrita e vai julgar em cima daquilo ali, tá? E aí, duas ferramentas, o Flake 8 é justamente isso que eu te falei. Então, você pode, por exemplo, pegar o Flake 8 e colocar dentro de uma pipeline de CI/CD para julgar se o código está válido para ser mesclado. Ou seja, quando você fizer postar o código lá no Git, por exemplo, de maneira bem genérica, tá, gente? Eu posso executar um linter, validar se o código é válido, se ele é bem escrito, digamos assim, e só depois disso eu posso liberar o cara para rodar. Ou não, eu posso, sei lá, rodar na minha própria máquina e corrigir meu código para ver se ele está de acordo com os padrões. E esse Black aqui é um formatador de código. Ele vai além. Além de ele analisar o teu código, ele consegue reescrever o teu código, tipo assim, de modo que atenda aos requisitos dele de um código enfim, ele se baseia na PEP8, mas ele coloca algumas outras firulas visuais de modo a se manter ali em cima da PEP8, tá? E aí, basicamente, aqui são as páginas do projeto, no github.com do Flake 8 e o Black. Depois recomendo vocês darem uma leitura neles, tá? Então, eles são muito, muito bacanas. E é isso. Vamos lá. E vamos para a leitura futura, para a gente finalizar. Aqui vem um easter egg. Todas as PEPs disponíveis vocês encontram numa chamada PEP 0, que é o índice das PEPs. Então, todas os guias de código, de estrutura e tudo mais, vocês encontram lá. Então, assim, e até, Abraão, muitos projetos hoje utilizam o Black justamente para padronizar o código Python que é escrito. Então, se ele perceber uma variável que está colocada errada, ele já grita, ele já dá uns errozinhos ali, é bem, bem interessante. E aí, é isso, gente. Recomendo essa leitura da PEP Zero. E se vocês tiverem alguma dúvida, na hora é agora. Vou liberar aqui os microfones. E é isso, gente. Exatamente. Pré-commit é uma ferramenta mandatória hoje, né, para trabalhar. Eu tenho até um projeto em cima do pré-commit também. É bem legal.